Oi, gente! Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as estereotipias que a gente observa no Joaquim. E eu queria começar falando da primeira que eu me recordo que eu tenho observado. Então, a primeira era a que ele mais fazia com muita frequência quando ele era menorzinho, era de girar. Ele girava e ele girava assim, de uma forma muito interessante, porque ele girava para um lado e ele olhava para outro. E ele fazia isso com muita frequência. Muita frequência. Às vezes, quando estava em ambiente muito cheio, ele fazia. Quando estava sem fazer nada, ele fazia. Ou quando ele estava fora da rotina, também ele fazia. Andar na pontinha dos pés também era algo que ele fazia muito hoje, diminuiu bastante. Ele saltitava, a gente brincava que ele andava saltitando. De tanto assim, parecia que ele tava assim, em êxtase, pulando. E é interessante falar que ele também fazia assim, ó. Ele movimentava as mãos diante dos olhos. E às vezes quando ele tinha que se apresentar na escola ou tá fazendo alguma coisa assim que ia demandar mais esforço dele, ele ia e fazia assim, ó, no nível de agitação, pulando, ó, pulando. E assim, foi evoluindo, né? Ele hoje, ele tem outras estereotipias. Então hoje ele faz o pêndulo, não com muita frequência, porque assim, no autismo leve é muito sutil, então a gente tem que treinar bastante o olhar para ver assim o que é, o que não é. Então a gente, quando eu vejo que a rotina dele tá muito bagunçada ou muito tumultuada, então a gente pega ele lá fazendo assim, às vezes na hora do almoço, quando ele tipo assim, conclui as atividades e senta, então ele vai lá e faz o pêndulo, ou fica olhando os dedos assim, ó, fica olhando, né, uma frequência maior. Quando aqui em casa a gente recebe visita, ou ele quer a atenção minha ou do meu marido, ele pula muito assim, ele toma distância, pula na cama, toma distância, pula no sofá, buscando ali uma atenção nossa. E uma que não é tão frequente, mas que a gente já observou, é a de correr sem função. Então, assim, se o ambiente é muito aberto ou muito grande, ele sai correndo, sem função. Correndo, 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 correndo. Ou se não, sai andando. A gente já teve situações que a gente viajava para um lugar diferente, ou estava num local diferente, ele ficava andando sem função, sem local. Assim, simples. Esse ele estava muito novinho, ele não conseguia entender ainda que a gente estava ali numa viagem, e na época a gente não sabia do autismo. Então hoje a gente observando, a gente já sabe que ali não era um comportamento comum. E é interessante falar também que ele movimenta, né? Ele movimenta as mãos, mas ele não movimentava assim. Assim o Joca nunca movimentou. Mas assim, do jeito que eu falei, ele fica observando e olhando as mãos. E é importante falar que as estereotipias, ela é uma forma da criança se regular sensorialmente e emocionalmente. Então, às vezes os pais geralmente falam assim, ai, como é que eu elimino, né, esse comportamento, esse movimento? A gente precisa estar atento, conversar com os terapeutas, por quê? Se esse comportamento estiver trazendo um prejuízo social ou tiver trazendo uma dificuldade para a criança concluir determinada tarefa, aí sim a importância, né, da intervenção. Mas às vezes não, às vezes a criança ela tá fazendo esse movimento como uma forma ali dela tá se regulando. Então a gente precisa de pensar direitinho, com carinho, o que eliminar e o que não eliminar. Às vezes a gente fala, às vezes a famosa frase, não faz isso, não pula, não pula. Essa frase do não, 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 ou para de fazer isso. Às vezes os pais começam a falar, para de fazer isso, para de pular, para de pular. Às vezes essa fala do para, ou não, não, tá reforçando esse comportamento da criança. Então, a gente precisa estar muito atento no que a gente está falando,
porque às vezes o que a gente está falando está aumentando a frequência do comportamento ao invés de diminuir. É o inverso. Porque a criança está tendo aquela atenção ali para aquela situação, ela está conseguindo o objetivo dela, então ela não vai parar. Pelo contrário, ela só vai aumentar o nível. Então a gente tem que estar muito atento. É isso, gente. Fica aqui com a gente. Obrigada. Esse vídeo eu já tava devendo um tempão, mas a minha rotina tá muito puxada, então acabou que saiu, mas saiu, né, de uma forma demorada. Continue aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.